E aí, o pão tá crescendo já lá? Vamos lá, vamos Enquanto o deixar pão lá. cresce, a gente vai batendo papo. E acho que a gente começa, né, falando um pouquinho sobre a gente, né? Uhum. Quem somos, por que estamos aqui, né? Porque decidimos criar isso, enfim. Você quer começar? Pode ser. Começar. Uhum. Meu nome é Líbia, tenho 32 anos, moro aqui na Austrália já há 7 anos, quase 8. Nessa jornada de maternidade fazem quantos anos? 5 anos que começou tudo, quando eu tive meu primeiro pequenininho. Então eu tenho 3 crianças e uma que tá no céu, né? Que a gente teve também uma perda. Uhum. E É. você, conte um pouquinho. Bom, eu sou a Stephanie, também eu tenho 34 e eu também tô na Austrália acho que ao mesmo tempo que você, né? Eu cheguei em 2018. Ah, sim, um Vai aninho depois, fazer, né? um ano depois, Então, 7 anos e cheguei na Austrália em 2018, conheci meu marido em 2019, ele é australiano, e aí em 2020 nós já nos casamos, em 2021 tive minha primeira filha e meu segundo filho, também tivemos uma perda, e em 2024, ano passado, temos o nosso terceiro bebezinho, então eu sou mãe de 2 e vivendo 100% mãe, né? 100% mãe, fazendo a função de mãe o Uhum. tempo inteiro, né? Desde que eu tive as crianças. Decidi Ficar em casa, ficar em você parou casa, desde fazer, né? desde quando você teve a A Nia. minha, desde quando? Eu também. Uhum. Na verdade, até durante a gravidez, né, a gente já tinha já feito os nossos planos e decidido também que eu iria ficar em casa e me dedicar. E aí também vem um outro tópico, né, da questão de como tudo isso muda, né, e como, né, decidimos seguir esse caminho da maternidade, que é tão diferente do que a gente está acostumado a ver por aí, né? Primeiro, porque nós somos mães aqui do outro lado do mundo, né? Uhum. A nossa família tá longe, nossos amigos estão longe, e a gente faz a nossa maternidade mesmo só a gente, né? Só a gente. E isso já dá uma certa diferença da maioria das pessoas que a gente conhece, né? Estando fora do país, né? Estando fora do país. Porque é muito diferente o fato de não ter família, não ter os parentes e amigos de infância até, às vezes, né? Primos, né? Primos, né? Crescendo junto. Sim. E ainda que também você e o Adri, né? Seu marido, ele é brasileiro, então a família dele também tá no Brasil. É. Mas a Mas a família... minha família tá na Itália. É verdade, né? Porque ainda Aham. tem isso. A Líbia nasceu no Brasil, aí você foi pra Itália. Sim, então tá, voltando um pouco à minha apresentação, e depois a gente volta na tua também. Eu nasci no Brasil, mas quando eu tinha aproximadamente 1 ano e meio, por aí, minha família decidiu ir para a Itália. Então, nos mudamos e morei lá a vida toda, até os meus 18. Então, aí também fica meio picadinho, né, a questão de família e crescer junto, porque e no Brasil também a minha família é esparramada pelo Brasil inteiro, então eu tenho parentes... Então você vem de uma família que gosta de viajar, que Sim, gosta não, de... minha mãe e meus pais também se conheceram numa cidade diferente, né? Então, minha mãe, mineira, mas só nasceu em Minas, depois a família mudou de Paraná, Rondônia. Nossa. Então, eu tenho parte de familiares em Rondônia. Meu pai é de Cuiabá, então cuiabano. E, enfim, e tudo isso depois que eu voltei para o Brasil, aos meus 18 anos, que foi, né, onde estudei, fiz a minha faculdade, conheci meu marido lá. Eu fui para Santa Catarina, então completamente diferente. Também criei laços em Santa Catarina. Então todos os lugares onde eu pousei assim foi criando laços, amizades e enfim. Que por um lado, né, tem essa tristeza, né, de por exemplo os primos ao redor não ter, né, a convivência com os filhos, nossos filhos com a convivência com os parentes, mas ao mesmo tempo em todos os lugares que eu posso voltar hoje, eu tenho esses laços, sabe? Que é bonito, e tem né? bastante É legal. lugar, né? E tem Tem bastante lugar. Porque daí, né, na Itália, quando eu cresci lá, também tem os amigos e familiares, né? Tios, tias.
Tem tios e tias na Tem Itália tios e também? tias. Nossa, então... Porque É meus a pais família também teve, mesmo. aham, E tanto do os lado da irmãos, sua mãe quanto do lado do seu pai. tanto os dois. Nossa, que legal. Uhum. Muito legal, né? Mas é isso aí. Aí a gente decidiu vir pra cá e aí começa tudo de novo. É. Ai, ai, mas é. E você, como que é? Você tem também parentes no Brasil? Como que... Minha família é praticamente todo mundo de São Paulo. Eu tenho só a parte do meu pai, que alguns tios e, né, meus avós que eram do interior de São Paulo, mas bem pertinho, assim, 1 hora. Então, basicamente todo mundo junto. Cresci, né, com a minha família, mais a família da minha mãe, minhas tias, meus primos. E eu fui a única mesmo que saiu assim e foi pra longe, né, pra bem longe. Mas aí tem a família do Mark também, que tá no outro lado da Austrália. Então, eles estão em outro estado. E aqui é só a gente mesmo, né? Só eu, o Mark. Uhum. E os amigos, né? Que a gente acaba criando, a gente que mora em outro país, a gente acaba criando a família com os amigos, né? Sim. Com as amizades que a gente faz. E onde foi que nós nos encontramos? Quer falar um pouquinho sobre isso? Esse ano eu comecei a fazer homeschool com a minha filha, né? Porque ela vai fazer 4 esse ano e a gente resolveu iniciar esse ano. E aqui na Austrália é muito comum, né? A gente faz homeschool, é legalizado, então é comum, e a gente também encontra grupos, né? De pessoas, de famílias que também fazem o homeschool ou para brincar, ou para estudar junto, né? E aí eu encontrei um grupo que a gente começou aí no final do ano, no começo do ano, no começo desse ano. E você não tava, né? Porque eu acho que você tinha tido a Clarinha. É verdade. É. É verdade. Eu pospus esse comecinho do primeiro termo. Então eu fiz o primeiro termo com a Nia. E tem várias mães, né? Tem várias mães de vários lugares, vários países, mas não tinha ninguém do Brasil. Sim. E aí a gente teve férias, que a gente tem férias a cada termo aqui na Austrália. E quando voltou o segundo termo, você estava lá. Né? Eu só lembro que eu tava sentada com a Nia, foi na hora do break, assim, né? E eu tava sentada com a Nia, e aí eu escuto uma mãe falando português. Foi. Você falou, vem aqui, alguma coisa assim. Aí eu já olhei, aí eu já falei, tá falando português, né? Eu lembro que foi você que falou. Falei, tá falando português, não acredito. Porque eu nunca ia esperar, né? Uhum. Eu também, né? Essa jornada de homeschooling, desde que eu tava grávida do meu primeiro filho, né? O Samuel, 5 anos atrás, já ele na barriga, eu comecei a participar de homeschooling conferences, né? Tipo, conferências de homeschooling, porque eu já estava interessada, né? Desde que nós chegamos aqui na Austrália e fizemos nossas amizades com os australianos, coincidiu de que essas pessoas fossem já homeschoolers, né? Eles já são graduados, que nem a gente, né? Adultos. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, não é possível. E eu me interessei bastante sobre o assunto. E desde então comecei a participar dessas conferências para aprender mais, né? Para quando chegasse a hora. Tá preparada. Então, e assim, mas nessa jornada, desde 5 anos atrás, nunca conheci ninguém brasileiro, estrangeiro, somente o povo daqui, né? O povo australiano. Então eu nem esperava. E aí naquele dia, e nunca também me juntei a co-ops, que são esses grupos de mães. O que são os co-ops? São mães que também fazem homeschooling, que se encontram para ensinar juntas, né? Então, aí que as crianças têm esse momento também de aprender junto matérias que precisam estar juntos, né? Socialização também, né? Exatamente. Mas essas matérias, por exemplo, public speaking, quando você vai apresentar alguma coisa, ou então artes, que às vezes é difícil só fazer em casa. Então, para essas matérias que é bom ter mais crianças juntas, por essa razão, grupos, né? Por essa razão tem esses encontros. Senão é realmente mais proveitoso fazer sozinho, né? Senão tem mais distração do que aprendizado. Mas eu nunca tinha participado ainda desses grupos porque ele era pequeno, né? Então, e como as amizades, as crianças que já faziam homeschooling, eu já me encontrava, então eu não tinha ainda tido essa necessidade. E aí, a Clarinha nasceu, né? Minha última bebezinha. Ela nasceu em dezembro, então o primeiro termo, realmente, eu falei, não tem como eu sair de casa. Que foi quando eu comecei. Que foi quando tu começou.
E aí, aquele dia que eu te conheci lá, foi na hora do intervalo, né? Que daí todo mundo sai pra comer É. e aí você falou, nossa, você fala português. Então, por Eu aí, achei né? incrível. Eu não esperava nunca de encontrar alguém brasileiro. Eu fiquei, É. ai, que legal. Porque quando a gente ouve, né, brasileiro, ouvindo alguém falando português no meio, a gente já fica, ó, brasileira, brasileira. Aí Exatamente. a gente começou a conversar, né? É, Aí a e gente tínhamos tudo em comum. não parou mais, É, né? É, mas é aquela conversa meio de mãe, né? Que você fala e tá um chamando ali, o outro é. chamando ali, aí você. Normal, Mas normal. a gente conversou, É. conversar e. E vimos, né, todas as coisas em comum, porque Uhum, agora entrando realmente no, né, o porquê desse podcast, né, é. de onde começou tudo, esse Uhum, nosso querer fazer esse bate-papo, é da diferença que tem da mentalidade sobre maternidade hoje em dia, uhum. né? É muito diferente. Tem muita coisa, né, online, Muita mas informação, muita né? informação, mas são mentalidades um pouco diferentes do que a gente Uhum, busca. uhum. Por isso, quando a gente se encontrou, né, que tinha todo esse background, toda essa, né, esse ponto de vista diferente, Uhum. a gente, né, É. vamos passar para frente Não, isso, vamos, vamos. é. E acho que também foi uma maneira da gente conseguir conversar, né? Conseguir conversar sem interrupção das crianças, porque sempre que a gente inicia um assunto, né? A gente tem muita coisa para falar, mas, né? A gente não É uma consegue, boa acaba não oportunidade conseguindo essa. falar tudo. Então, é meio que a gente também tá se conhecendo, né? Vai Uhum, ser um papo que a gente também vai estar conhecendo muito sobre sua vida, muito sobre minha vida, coisas que a gente ainda não falou sobre, que a gente tem uhum, muito que falar. E também falar um pouco do que a gente sabe, né? Do que a gente já viveu até hoje, nessa visão, nessa uhum. perspectiva de maternidade que a gente tem hoje, que a gente também está buscando e que a gente acha bom, né? Passar, assim, esse outro ponto de vista da maternidade, Sim, passar certeza. pra frente. E continuando no tópico de visão de maternidade diferente, indo contra a corrente do que se prega por aí, Uhum, o que significa. Não, houve alguma leitura, experiência ou crise que te fez mudar de direção? uhum. Conta um pouquinho para nós. O que que significa para você essa questão de, né, essa visão de Uhum, maternidade uhum. diferente e onde começou? Sim, que inclusive essa foi uma das nossas primeiras conversas, né, que a gente teve quando a gente se conheceu. E eu já falei algumas vezes sobre isso. é, Foi uma crise mesmo, né? Acho que eu vou chamar de crise, uma crise mesmo que eu passei, logo depois que a minha filha nasceu, que foi onde eu mudei totalmente, a minha visão de maternidade, e aquilo que eu tava buscando. Logo que ela nasceu, a gente sabe que o primeiro filho, ele é um impacto muito grande, né? A gente tá, Tudo muda, né? tudo muda, tudo muda. E a mãe muda também. A pessoa, a mulher A muda mulher, o casal ali, né? muita É coisa. muita mudança. Uhum. E eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de pesquisar, me informar as coisas que eu vou fazer, né, pra saber o que eu tô fazendo. E eu estudava bastante naquela época. Estudei sobre gravidez, estudei sobre educação, sobre alimentação, mas chegou um momento, logo após, assim, que minha filha nasceu, eu já tava me sentindo desconectada com várias coisas que eu fazia, naquela época. E logo que ela nasceu, eu tive um ano, assim, o primeiro ano dela foi bem difícil pra mim, bem difícil. A gente mudou de estado também, a gente saiu de uma cidade que a gente tava morando, a gente mudou de estado, Você a teve gente... parente vindo, tua mãe ajudou no teu primeiro perpério ou nada? A minha mãe, ela veio me visitar quando a Nia tava com 6 meses, ela Ah, veio. tá. Então Mas é mas o porque primeiro perpério foi realmente sozinha. foi porque tava tudo acontecendo e foi logo pós-Covid, sabe? Tá. Então a gente teve aquela questão das bordas fechadas aqui na Austrália. Eu tinha uma passagem pro Brasil, bem na época que estourou o Covid, que foi cancelada, eu não consegui ir. Então juntou que eu tava 5 anos sem ir pro Brasil, sem ver minha família. Nossa. E aí eu fiquei grávida, aí a gente mudou, aí foi um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a minha mãe veio, assim, ela passou 2 semaninhas com a gente, que foi bom, foi ótimo. Mas aí depois ela foi embora, a Aninha tinha 6 meses, e aí eu tava numa situação assim bem difícil também, porque, né? Uma coisa que eu expliquei já. É,
as coisas que eu tava me conectando, as coisas que eu tava buscando informação, era tudo errado. Né? Era tudo errado, porque hoje em dia a gente vê muito daqueles podcasts, né? Pessoas falando a questão da romantização da maternidade. Eu nem gosto de usar essa palavra romantização, mas eu sei que é uma palavra que, né, se usa bastante hoje em dia. Ou então aquela questão eu amo meu filho, mas não amo a maternidade. Exato, né? Todas essas ondas, né? Então, não vamos romantizar a maternidade, porque a maternidade é realmente difícil, é muito cansativo, né? E aí você joga toda aquela descarga negativa. E se faz de vítima também, né? Exato, como uma desculpa, né, pra falar, olha, tá difícil, ai, que isso, que não, sabe? Então, eu tava muito mergulhada naquilo. Tudo que eu consumia, os conteúdos que eu via, as pessoas que eu falava, era todo mundo falando coisas negativas sobre a maternidade, que era difícil, que era aquilo. Então, o que aconteceu? Eu tava achando que era tudo horrível, que era tudo difícil, e que eu não ia sair daquilo, e eu não conseguia ver um outro lado. O outro lado, porque eu pensava assim, eu sempre quis ter filho. A gente já tinha conversado muito, eu e o Mark, sobre o que a gente ia fazer quando tivesse filho. Então a gente já sabia que a partir do momento que eu tivesse um filho, eu ia parar de trabalhar, eu ia ficar em casa. Isso foi uma decisão minha e dele também, porque ele falou, eu quero que você fique em casa. Eu quero fazer homeschooling. Então a gente já sabia que a gente ia fazer isso. Então a gente já sabia que eu ia ter que me dedicar a ficar em casa. Mas eu tava fazendo aquilo e todo mundo fala que não é legal fazer isso, né? Todo mundo não, mas a maioria ali das pessoas que eu estava vendo aquele momento falava que não era legal você só estar em casa, você só fazer aquilo. É porque aquela outra visão você não pode deixar de fazer a tua vida, a tua carreira, abdicar de você. Girl boss, sabe assim? Né? Você tem que ainda ser girl boss, ainda tem que dar coisa, sabe? Sim. E aí eu olhava e falava, gente, eu sempre quis isso e agora é horrível, sabe? Agora eu não tô gostando, mas como assim? Não é possível. E em algum momento, assim, né, algum lugar dentro de mim, eu não queria aceitar que era aquilo, que era realmente como as pessoas falavam, né? E eu fui, aí a gente mudou, e foi uma das épocas, assim, piores, porque aí foi tudo novo. A gente tava numa cidade nova, num estado novo, numa casa nova, e aí eu comecei a fazer umas sessões de terapia, e aí ela virou pra mim e falou que eu tava com depressão pós-parto, e ela queria me receitar remédio. E aí eu falei assim, tá bom, né? Mas eu não tenho nada contra remédio. Se eu precisasse tomar, eu realmente tomaria. Mas eu prefiro fazer as coisas de um outro jeito antes, sabe? Do que, né, precisar chegar lá. Enfim, aí eu fui numa GP, porque aqui a GP precisa passar o remédio. O terapeuta não pode te dar remédio. E a GP me falou, ai, mas você ainda tá amamentando. Você quer mesmo tomar? Porque eu não recomendaria você tomar. Aí eu falei, realmente, eu não queria mesmo tomar, mas se for preciso. Aí a GP falou pra esperar. Aí o que eu comecei a fazer? Eu rezei muito, né? Eu sempre tive uma conexão com Deus, eu sempre acreditei que Deus existia, apesar de naquele momento, enfim, né? Acho que isso dá um outro episódio. Mas eu comecei a rezar e falar que eu precisava sair daquela situação, porque eu acredito que a gente tem condições de sair de qualquer situação, né? Já passei por várias situações na minha vida, que a gente consegue sair de onde a gente tá, mas a gente precisa, né, de uma força ali maior. E aí eu comecei a rezar e pedir pra Deus me mostrar o que eu precisava fazer pra sair daquela situação, pedir pra Ele me mostrar um outro caminho, que eu não queria que fosse aquilo. E aí foi quando tudo aconteceu, tudo mudou. Eu não lembro exatamente como que foi o momento, mas eu comecei a encontrar pessoas que viam a maternidade de uma outra forma. Na internet diz, né? Na internet. Na internet. Me deparar com outros tipos de conteúdo que falavam que a maternidade era uma coisa maravilhosa, que era um presente de Deus, que, né, o que a gente estava vivendo ali era algo sagrado. Vendo o sacrifício de uma maneira bonita, né? Sacrifício, Tipo, que não significa que você, só por ser cansativo, por ter que se doar, é uma coisa... consegue ver o belo através disso, né? Porque a maternidade é isso, você, né, você não vai mais ter o que você tinha antes, a sua vida é totalmente diferente, você tem pessoas que dependem de você e você vai precisar se sacrificar, vai precisar se doar, mas isso não significa que é ruim. Exatamente. E vendo essas pessoas te inspirou também. Eu preciso buscar. Não, foi preciso buscar. Assim, abriram portas na minha cabeça, né?
assim, pra mim, que eu não tinha visto aquele outro lado. Eu falei, gente, mas era isso que eu queria. E aqui, ó, Era isso que eu precisava. E eu me deparei com pessoas que também, mulheres que também moravam em outros países, que também estavam sozinhas, né? Não tinham família, ou é aquela rede de apoio que você acha que você precisa ter, rede de apoio, né? E tinham 6 filhos, e tinham 5 filhos, e elas não estavam lá pra reclamar. Elas estavam mostrando outra ali. coisa, né? Trabalhando. E pelo contrário, e falando que aquilo era ótimo, era maravilhoso, apesar dos desafios. Eu falei, gente, graças a Deus, existe, sabe? Sim. E foi aí que eu fui aos poucos, nossa, deletei todo aquele conteúdo que eu vou falar aqui, mas deletei todo mundo, parei de seguir, falei, não quero mais contato com nada disso, podcast que falava coisa negativa de maternidade, não vou mais ouvir, e deletei isso da minha vida e fui para outro caminho. Foi eu vi mulheres que falavam bem, que falavam positivo e que viam a maternidade como ela realmente é, né? Como Deus criou realmente a mulher para ser a mãe, os filhos, né? Que Ele nos dá. Então, isso, assim, foi o ponto de virada, né? O que me fez realmente repensar. E foi o que mudou. E a partir daí mudou muita coisa. Muita coisa. É porque quando tem realmente esse shift de mentalidade, nessa mudança de visão, é como se todas as camas que estavam cobrindo, né, esse pensamento caem tudo e você consegue enxergar com mais clareza, né, o caminho. Até porque, né, a pessoa, e aqui falando também como terapeuta, né, a pessoa, a mulher, porque eu atendo mais mulheres, né, essa questão de maternidade, inclusive, né, porque a maioria são mães, ela nunca vai ser realmente feliz na vida dela se ela não cumprir o primeiro papel que ela nasceu para ser. Não significa que a pessoa não possa, né, trabalhar fora, né, às vezes não tem condições, precisa trabalhar, não é sobre essa questão de ficar em casa com os filhos ou trabalhar fora, isso dá outro tópico também de bate-papo, né, mas não é sobre isso, é sobre, na mentalidade, no coração da mulher, a prioridade, né? A ordem da vida. Se coloca como prioridade, né, o marido, os filhos, né? Deus, marido, filhos. Tudo quando se encaixa, a pessoa é verdadeiramente feliz. Se ela em casa está cumprindo o seu papel, se ela está conseguindo fazer as coisas, né? Servindo, né? Fazendo as coisas que tem que fazer em casa com os filhos, dedicando um pouquinho de tempo, ela vai ser feliz e vai ser completa. E aí sim ela pode também expandir esse amor dela e trabalhar e servir, ajudar o próximo. Mas a partir do momento que troca essa ordem, que por exemplo, não, eu vou deixar isso de lado e vou focar, não, precisa minha carreira, ambição. A pessoa começa a se perder no caminho. Por quê? Porque ela não foi criada para isso. Isso é uma consequência e é belo e justo e moral que a pessoa trabalhe fora, por exemplo, ou que nada impede. Mas não pode, o principal precisa ser executado, senão a pessoa não vai ser feliz e uma hora ela vai se sentir perdida em sentido de vida, na missão da vida. Naquela fase, né, naquele momento que a mulher se torna mãe, principalmente nos primeiros anos da criança, né? E o foco deveria ser a criança, o filho, a maternidade. Não, exatamente, não, é isso que, sem entrar em méritos do que a criança precisa, né? Então, só falando do olhar de maternidade de hoje em dia, que as pessoas trocam, né, as coisas, mas a criança realmente, os primeiros anos, é tudo afeto, a criança precisa, o primeiro, né, a formação de desenvolvimento da criança é a afetividade, e a afetividade é estar em casa com a mãe, ela precisa desse tempo, né? Então, é difícil realmente, com a mentalidade que tem hoje em dia, abdicar, sem saber de nada, né? Sem ter alguma luz que te explique, né, sobre isso. Só seguindo o padrão do que está acontecendo no mundo, faço isso, né? Caso e trabalho, tenho filho, o filho vai para creche, eu vou para trabalhar. No Brasil, né, começa a cesárea, né? Não tem nem a opção de ter parto normal, que é já impregnado, que precisa ser tudo dessa forma. A pessoa não consegue nem ter uma visão diferente, né, do que é a maternidade, como fica muito no automático, né? Principalmente acho que no Brasil também é uma questão cultural, social, né? Seguir assim, né?
seguir esses passos. Muita gente, a gente vê muita gente seguindo esse passo, que ajuda um pouco a questão da gente morar fora, né? Porque aqui na Austrália é um pouco diferente como as coisas funcionam, então a gente também consegue, né, ter essa visão que não precisa ser assim, né? Pode ser diferente, tem outros caminhos aí. Sim, e que não impede também de aplicar isso em qualquer lugar do mundo. É só a visão, né? O fato da gente ter conseguido enxergar isso, dá para aplicar isso também em outros países, né? Só precisa conseguir enxergar, né? E aí, o que significa para você educar com intenção? Educar com intenção, eu acho que é saber o que a gente está fazendo primeiro, né? Porque hoje em dia o meu pensamento, e eu falo bastante assim quando estou conversando com amigas, enfim, é que nós, para sermos mães e pais, nós precisamos estudar. Eu acho que não tem como ser mãe só assim, tive um filho, então vamos na intuição, vamos seguir o que eu tô a fim de fazer agora, o que eu penso sobre a vida hoje, sabe assim? Eu acho que a gente precisa estudar, a gente precisa estudar, a gente precisa se informar. Porque se a gente não sabe o que a gente está fazendo, aonde a gente está indo, aonde a gente está direcionando a nossa maternidade, como que a gente vai direcionar o nosso filho, né? Os nossos filhos, porque é certo. Então, eu acho que é dever de pai e mãe estar constantemente se informando e ter mesmo essa intenção de querer levar os filhos para o bem, né, a fazer o certo, a criar, porque a gente está criando pessoas, né, a gente está criando, formando ali almas, e se a gente não sabe para onde a gente está direcionando eles, fica difícil, né, saber também o que eles vão ser, porque a criança nasce ali, ela não sabe o que ela tá fazendo da vida, né? Ela não sabe o que é certo, ela não sabe... Totalmente dependente. Pais, né? Ela não sabe o que é errado, ela não sabe o que é bom, o que é mal. Então, a gente precisa dar essa formação para a criança. Eu acho que também a intenção que foi... A minha intenção que eu vejo hoje, o ponto ali que eu falei, eu preciso dar a melhor educação para os meus filhos, foi também uma questão de proteção. De proteger eles do que acontece hoje, né? Que a gente vê, assim, eu acredito que sempre na história da humanidade teve questões difíceis mesmo, né? Acho que, falando de famílias, as famílias sempre tiveram que lidar com questões de educação, né? Muita coisa acontecendo no mundo, crises, enfim. Mas eu acho que hoje em dia tá muito, assim, escancarado, né? Tá muito tudo aberto por conta da internet. Então, eu acho que tem mais meios da criança se perder, por exemplo, né? Tem mais influência do mundo externo na vida da criança, porque você tá em casa, seu filho pode estar no celular e tá ali, né, sendo influenciado de diversas formas. Então, esse é um ponto para mim, proteger meus filhos e direcionar eles pro bem, né? E como que você vê isso, né? Qual que também foi onde você decidiu criar seus filhos com intenção? Então, eu concordo com você nessa questão de que não é certo a gente reagir somente, né? A gente precisa ter uma finalidade das nossas ações, né? Se eu acordo e quero tomar café e comer, é porque eu tenho intenção de abastecer e de me nutrir, né? Então, eu estou fazendo com uma intenção, né? Eu preciso entender qual é a intenção por trás das minhas ações. E também isso vale para a maternidade, porque quando a gente para pensar, né, estou somente agindo, né, não sei exatamente o que estou fazendo, estou aqui, eu acordo, arrumo eles, mando para a escola, mas não tem a intenção, não sabe exatamente do que está acontecendo, do que está fazendo, do porquê age, do porquê manda escovar o dente, essas coisas mais básicas, fica claro. Então é isso, precisa sair desse modo reativo e pensar com intenção, né? Em todas as nossas ações, desde o nosso próprio, mas até com essa questão da maternidade, principalmente criando uma criança, né? Precisamos agir sabendo
com a razão e não só com os afetos, com as nossas emoções, Com a intuição. com a intuição, ou com um jeito mimético, observando só o que a amiga ou a vizinha tá fazendo. Precisamos agir sabendo do que a gente tá fazendo, né? E isso vale para tudo na maternidade, desde a questão de colocar a criança para dormir, em vez de ir lá, nossa, estou só reagindo, deixa eu pegar a criança, só dar de mamazinha aqui e volta a dormir. Tipo, você tá só tampando buraco em vez de realmente pensar com intencionalidade, né? Estou fazendo isso porque a criança vai aprender e para o futuro dela. Ter um plano, né? Ter um plano. Então, isso para mim, e quando começou isso, né? Respondendo agora a sua pergunta, a partir do momento que eu tive a criança e eu comecei a pensar no que eu podia fazer também para o futuro, né? Eu sempre tive esse desejo de ajudar pessoas, né? Como terapeuta. Então, e começando a estudar sobre isso, né? Abre o mundo, né? Abre sobre a questão de desenvolvimento humano. E aí eu me interessei muito na questão de aprender para guiar os filhos corretamente, né? Como que eu posso desenvolver a criança, ajudar a criança a se desenvolver da melhor forma? E aí, através de estudos, livros, cursos, né, que eu fiz, abriu muito a mente. Nossa, muito mesmo. E eu comecei a ver as coisas diferente. Comecei a agir com intencionalidade mesmo, pensando que eu quero educar com um sentido, que é o sentido de levar as crianças para o céu. Né? Muita gente hoje em dia... E aí vem o nosso coisa em comum também, né? Porque hoje em dia... o que importa mais para os outros é perguntar o que você faz, né? Qual que é a tua carreira? Sendo que a carreira é importante, faz parte, mas não define quem é. Eu não sou designer. Eu sou fulana e faço designer. Então, isso muda também na questão da mentalidade, né? Que até o próprio sistema, na verdade, hoje em dia, ele é criado para formar pessoas para serem algo, né? Na carreira, para ser médico, engenheiro, isso, aquilo, e não tanto para formar as almas das pessoas, né? Como que elas vão ser e para onde elas vão, né? Para onde elas vão. Só pensam aqui no momento e no dinheiro. Desde o momento que a criança entra na escola, né? Enfim, é escola, faculdade, e não existe tanto uma preocupação, que é o que a gente está trazendo aqui, né? Informar a criança como um ser humano, né? Tanto para ela ser um completo, né? Pessoa. Porque a pessoa é o ser humano por completo, e não só a parte profissional, mas precisa aprender, né? A parte educação por completo, moral, profissional, física, mental, tem todo um complexo que precisa saber, e a gente não nasce sabendo, né? Da mesma forma que nós aprendemos para atuar naquela profissão, nós também precisamos nos formar para ser mães, porque o ser humano é a mais difícil profissão que existe no mundo, né? Exato. Porque, gente, a gente precisa se instruir. Você estudar para passar num vestibular é mais fácil do que você aprender as suas próprias emoções, a lidar, né, com os seus vícios, conseguir, né, trabalhar suas virtudes, é muito mais difícil, né? E você formar uma outra pessoa, né? Assim, né? É muita coisa, é muito difícil. É muito difícil. É porque a gente sabe, como a gente estava falando aqui, que é difícil, né? Ser uma mãe que pensa, que tem intenção. Em algum momento, assim, você já pensou em desistir e só seguir o fluxo, deixar ir, falar, não quero mais saber? Então, a partir do momento, eu acho que é assim, né? A partir do momento que a gente sabe aonde é que a gente quer chegar, o caminho não importa mais, né? Porque a gente já tem o destino final. Tem até uma frase que não tô me lembrando agora exatamente, mas eu vou pesquisar e vou colocar aqui na tela. Que quando você não tem o caminho, você se desvia. Mas se você já tem a meta final, né? Você chega lá. Então, percurso. Exatamente. Então, quando você pergunta pra mim, você já pensou em desistir? Não mais. Por quê? Porque eu sei onde eu quero chegar. Eu sei qual o caminho hoje, mas não foi sempre assim, né? Já teve momentos no começo mesmo, no primeiro ano de maternidade, que é tudo confuso, e todas aquelas informações, e Instagram, de não sei o quê, né? Lembra que a gente até comentou sobre Montessori, e
Como é que era a outra? A introdução disciplina. alimentar também Não, faz assim, o que faz sim, desse tem jeito. vários modelos e métodos possíveis e imagináveis. Tem mil Ou a coisas. disciplina positiva, tanta coisa que positiva. aparece no primeiro ano da mãe, Uhum. que é assustador para quem É. tá começando a ver, tipo, overwhelming, que a gente fala em E inglês. aí você vai se deparar com profissionais que falam assim, ai, mas deixar comer com a mão é bom. Aí você vai ver sim. o outro e fala, mas não deixa comer com a mão. Sabe assim, então tem muita informação, diversos profissionais, e cada um vai falar uma coisa. E você mãe, primeira vez mãe, você fala, o que eu faço, né? Uhum. Mesmo que você tenha, tipo, eu tenho minha fé, mas não é somente isso, porque você precisa de intenção e precisa saber aonde você quer chegar. E tendo aquilo, o caminho fica mais fácil. No começo, como eu te falei, perdida. Mas depois que eu comecei a estudar e comecei a realmente também estudar sobre a minha fé, né? Sobre, né, que eu sou católica, nós somos católicas aqui. Tem um caminho para tudo. E isso daí tira um peso gigantesco das costas das mães, que tipo, nossa, eu não preciso pensar no que vai fazer desse jeito, porque já tem um caminho, sabe? E fica muito mais leve, que é só seguir e você vai chegar lá, que é o caminho das virtudes, que é o caminho para alcançar o céu, né? E essa coisa de desistir também, né? A gente não pensa em desistir porque qual que é o outro lado? Qual que é o outro caminho? Se a gente desistir, vai ser o quê, né? Não tem outro lado. Ou então você segue aquilo, você faz o que tem que ser feito, porque tem que fazer. E é isso, né? Aprende a também lidar com os desafios por um bem maior, né? Sim, Tipo, é difícil alguma coisa. A gente não, aí a gente aprende a fazer as coisas não porque é fácil ou difícil, não, mas porque realmente precisa ser feito desse jeito. Tem que ser feito. E aí tem que ser feito. É difícil, né? Dá um exemplo. Consegue pensar um exemplo? É difícil, né? Qualquer coisa que seja. É difícil, mas vou ter que fazer. Tem que fazer. É a vida do adulto, né? A vida do adulto se resume em tem que fazer porque tem que ser feito e é isso, né? Mas com intenção. Com intenção. Com intenção, sabendo do porquê você tá fazendo, né? Tá, vamos para a próxima pergunta. Hoje, o que tem sustentado a sua maternidade? É Deus mesmo, e eu acho que existem duas coisas, né? A primeira é querer que os meus filhos sejam boas pessoas, querer que os meus filhos, criar eles para o céu, realmente. Esse é a minha prioridade número 1 da maternidade, é criar meus filhos para chegarem ao céu. E, como eu estava falando um pouco anteriormente, a questão da proteção, né? Como que eu vou proteger meus filhos do que acontece hoje em dia no mundo, né? Para que lá na frente, quando eu não estiver mais, quando eles não morarem mais comigo, quando eles forem para a vida, né? Estudar fora, sei lá o que eles vão querer fazer, mas que eles tenham tido essa base, que eu tenha plantado a sementinha e que eles consigam continuar seguindo o caminho do bem, continuar seguindo Deus e querendo ainda também buscar o céu para eles mesmos, né? Então, eu acho que é isso, porque eu, no meio, né, da minha maternidade ali, falando um pouquinho, que eu também acho que isso dá uma outra conversa, que a gente pode falar mais sobre isso, mas eu fui batizada quando eu era criança, né? No Brasil tem muito disso, a gente é batizado quando a gente é criança, e eu fiz primeira comunhão, mas nem todos os católicos, né, as crianças que foram batizadas, acabam sendo praticantes, né? Não são católicos do IBGE, mas... E aí, isso aconteceu comigo, né? E eu nunca segui a religião, até aquele ponto que eu falei no começo aqui da nossa conversa, que foi quando eu olhei mães que tratavam a maternidade com outro olhar, e eu fui ver o que essas mães tinham em comum, e elas eram cristãs ou eram católicas, e eu falei, tem algo aí, né? Tem algo aí, eu vou investigar. E eu comecei a estudar mais, comecei a me interessar mais pela igreja, coisa que eu nunca tinha feito assim na minha vida, né? E fui estudando, e cada vez mais que eu ia estudando, eu falei, é isso.
eu quero ser católica, eu quero voltar para a igreja. Eu fui fazer tudo que eu tinha que fazer para poder voltar. Graças a Deus, né? Foi tudo rápido e deu tudo certo. Então hoje eu me considero, posso falar que hoje eu sou católica, praticante, eu vou, né? E essa questão na fé, assim, é o que sustenta para mim. É saber que também Deus, né, dentro do catolicismo, a gente sabe que Deus tem um plano para cada um de nós e ele criou um plano ali para as mães, né? Ele tem um plano ali para a maternidade. E existe a maternidade aos olhos de Deus, né? Como você vai praticar a maternidade do que é para ser mesmo, como Deus criou para ser as mães, a família em si. E é isso que me sustenta, é eu querer ser a mãe que Deus quer que eu seja, sabe? É querer ser a mulher também, esposa, né? Ser ali, estar na minha casa e fazer o que Deus quer que eu faça dentro da minha casa. E é isso, é por Ele mesmo, né? Porque Ele é o que sustenta realmente. E para você? É igual, né? Eu concordo. E por mais que a minha jornada foi um pouco diferente da tua, né? Porque você já vem católica ali, né? Já praticando. De berço, praticando. Diferente, não foi de berço, mas né? caminhos diferentes. Né? Quando eu era jovem, eu seguia um caminho, né? Enfim, mas eu considero que hoje é a melhor fase, digamos, na religião na minha vida. Porque eu estou agindo com intenção e com a razão. Porque antes era mais sentimentos, sabe? Eu estou feliz, vou continuar aqui. Não estou feliz. Ou então, você vai para a igreja e você é bonzinho, né? A fila, a pessoa passa na frente, você o anjinho perfeito, sai da igreja, esquece todo o aprendizado que deveria levar o teu caminho, né? Durante o dia todo, né? E principalmente dentro de casa. Principalmente dentro de casa para os teus filhos, né? Amar e agir da melhor forma. Mas com todo mundo. Então, eu vejo que hoje é isso que me sustenta. É as orações durante o dia. E agir com intenção. Agir sabendo o que eu preciso fazer, né? Com a razão. E não só ser levada pelo... Nossa, estou feliz, eu estou abraçando você, meu filho. Estou triste, vai para lá. E as pequenas reclamações também, né? Nossa, acho que também cortar reclamação é um próximo. Pode falar. Não. Mas dentro, né, da nossa própria maternidade, as coisas que a gente tem que fazer da rotina, né? Olhar para isso como algo bom, como algo, né, que a gente está fazendo ali por um bem maior. E colocar a intenção, né? A intenção em cada coisa. Acho que dá um assunto legal isso também. E é isso que sustenta a maternidade hoje em dia, é o saber aonde vai chegar. E onde vai chegar é a fé. É saber, né, é o que sustenta. Porque se depender só, se você não pensa com uma visão, né, além da abóbora celeste, se você pensa só no agora, no agir nesse instante, sem essa visão do além, você acaba se prendendo ao momento, só a tua emoção. Se eu estou bem hoje, né? E nossa emoção, nosso humor oscila muito, né? Então é muito difícil viver constantemente nessa linha. É muito sufocante para uma mãe, é cansativo demais, né? Eu acordo, ainda mais, né, com hormônios, enfim, noite mal dormida. Eu basear a minha vida só dependendo de como eu estou agindo, de como eu sinto, a gente não chega lá, porque é muito oscilável. Também não vai ser uma mãe boa, né? Porque... Não, é porque a gente tá dependendo. A gente vai perder a paciência ali, né? Exatamente. Mas quando você sabe do que você está fazendo, mesmo nos dias cansativos, né, ou então nos dias que, né, estamos com sono, ou se tem algum problema de família, algum problema, qualquer que seja o problema, a gente só pede ajuda, né, de quem nos criou, e me ajuda a conseguir aguentar até o fim do dia. Mas assim, mesmo assim, continua fazendo o que precisa ser feito. E não se deixa levar pelo... Eu aprendi a rezar muito, assim, durante o dia, né? Até às vezes pra lavar a louça. Eu naquele mau humor, as crianças gritando, eu olho pra aquela louça, eu paro, rezo e falo, vou lavar essa louça bem. E ajuda, né? Ajuda a gente fazer essas pequenas orações. E oferecer também os momentos do dia, né?
nas dificuldades, oferecer por quem passa por dificuldade pior, né? Porque não tem uma louça para lavar, porque não tem nem comida, nem prato na mesa. E oferecer, pedir ajuda, né? E junto, forças para estar junto por aquele momento. Mas também vendo o lado bom, né? O lado bom de, nossa, eu tenho aqui comida, eu estou conseguindo nutrir a minha criança. E ajuda a passar esse momento. Eu acho que tem coisas que a gente tem que fazer, né? Com a nossa intenção. Metade a gente faz. E o resto também é com Deus, né? Porque só Ele também vai fazer por nós. Então a gente faz o que a gente precisa, mas o resto a gente entrega também, né? Para concluir esse nosso bate-papo hoje, se você pudesse dizer uma coisa para as outras mães que estão se sentindo perdidas, qual seria? Primeiro eu diria que é normal, né? A gente ter esses momentos dentro da maternidade, se sentir perdida, não saber o que a gente está fazendo. Mas eu acho importante que isso também seja só um momento, né? Não, eu acho que também não se apegar àquilo e fazer coisas para a gente conseguir sair, para a gente, né, sair dessa situação, para a gente mudar essa situação. Eu acho importante buscar informação, mas aí é bom falar também buscar a informação certa, né? Porque hoje tem muita informação. E é bom buscar a informação certa. E onde encontrar essa informação certa? Então, onde encontrar a informação. Aí eu diria para a pessoa rezar também, né? Reza. Eu acho que rezar também para encontrar essa informação, para Deus colocar as pessoas certas na sua vida, colocar aquilo que precisa ser colocado para você conseguir, né, sair da situação que você tá. Amizades também, né? As amizades certas, profissionais certos, pessoas que vão te trazer aquilo que você está precisando. Eu acho que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente também busca se informar, mais a gente vai sabendo diferenciar o que é bom e o que não é, né? Então eu diria para mãe, assim, se você tá perdida, vai atrás de informação, vai atrás, lê um livro, comece de algum lugar, porque eu acho que a partir do momento que você começa, você vai encontrando, né? Que nem eu comecei ali, fui encontrando, eu comecei por causa, né? Dali da questão da educação do filho, e uma coisa foi levando a outra, e eu entrei para um caminho assim, vou virar católica, vou entrar na fé, e me trouxe, né, para tudo que eu mudei hoje da minha vida. Então eu não mudei só ali na questão do quero educar, mas eu mudei como pessoa, eu mudei a forma que eu vejo muitas coisas. Desde a modéstia, do jeito de se vestir, do jeito de se comportar, do jeito de conversar. Sim, tudo. Das palavras que a gente usa. Absolutamente tudo. Então, eu acho que a partir do momento que você começa, isso já te abre espaço, né, para você realizar. Porque eu acho que a crise, né, a mãe que tá perdida, é sempre porque ela precisa mudar algo, né? É sempre porque ela precisa buscar uma outra opção. Tem alguma coisa que encaixando, uma coisa errada que não tá dando certo naquele momento. Então, eu acho que é isso. E você diria o quê? Qual que é seu conselho? Então, o que eu diria, em uma palavra só é difícil dizer, sabe? Porque já tendo mulheres que estão perdidas, que precisam de uma luz, e às vezes tem tanta coisinha para encaixar no próprio lugar, sabe? Tem, às vezes, uma rotina que tá totalmente errada, e criança dormindo na cama junto. Enfim, tem muitos fatores que levam a mulher a estar perdida. Mas eu concordo com você que precisa buscar informação, e buscar a informação certa. Uma dica é continuar aqui assistindo, né, pra gente continuar conversando e passando informação, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente já vivenciou, que talvez possa ser de ajuda também, né, pra gente, né, que hoje a gente pode dizer que somos mulheres felizes, né, com os nossos 3, 4 filhos no céu, e que Deus mande mais também, porque Amém. A gente espera, né? A gente reza para que os planos de Deus sejam igual aos nossos, né? Que aconteça. Mas é isso, buscar informação e buscar rezar, né? Que nem você falou, né? Aprimorar a fé, né? Porque
se estamos hoje em dia nessa terra, é porque nós temos uma missão de vida, né? E nós precisamos ser protagonistas da nossa própria vida. Não precisamos olhar com um olhar de roteirista, um olhar de uma pessoa externa. Nós estamos aqui para uma missão, né? Então, muitas coisinhas precisam ser encaixadas, né? Para que tudo flua, o nosso dia tenha uma finalidade, um propósito. Falando em livro, você falou, e na verdade aqui na mesa tem um livro que eu recomendo, que possa ser para ajudar já o caminho de ordem na vida da mulher. E um desses livros, tem muitos livros bons, né? Eu trouxe aqui 3, mas esse daqui mudou a minha vida. Mudou. Regra de vida para mães. De Holly Pierlot. Como ordenar seu lar e trazer paz à alma. Esse é muito bom, porque ele te ajuda a colocar ordem, né, prioridades no lugar certo, encaixar pelo menos o dia, né, e como que funcionam as coisas na vida, né. Depois tem também a Educação da Vontade, muito bom. Privilégio de ser mulher. Então eu diria começar através de leituras de livros, né, tentar praticar a própria religião e a igreja, mesmo sem entender. Às vezes a pessoa fica, nossa, mas eu vou lá, não entendo nada. Vá mesmo assim. E assim começa, né? Mas assim, vai. Quanto mais todo você dia, vai, mais todo você dia vai pra missa. ver. Você tem como ir todo dia, vai todo dia. Sem explicar mais. E a gente vai conversar mais. Só ir sem sentir, sem emoção. Vai mesmo que você vai entender o milagre e a beleza por trás daquilo. Porque não tem maternidade sem Deus, né? A gente precisa colocar... Não tem nada sem Deus, né? Mas falando de maternidade aqui, a gente precisa colocar Deus, né? Como um centro, assim, na maternidade, na nossa vida. E muda. E uma experiência própria, né? Eu passei por isso, então, assim, experiência própria. Eu sei que muda. Eu sei. Mudou da água, mudou tudo, né? Como pessoa. E a gente vai também nos próximos episódios aprender mais sobre, né, a tua história, porque eu acho que vai ser muito benéfico para quem talvez tenha passado por tudo que você passou, né? Pela tua experiência de vida, né, todos os altos e baixos. Eu acho que é muito importante compartilhar. Então, fiquem por aí. Vai ter muita coisa boa, muito aprendizado. E é isso. Mas aos pouquinhos a gente vai conversando e aprendendo mais. E espero, né, que as pessoas gostem também de ouvir, que traga aí uma ajuda para quem tá precisando ouvir. De repente é só uma frase que a gente fala, né? É só uma frase que a gente solta que, nossa, aquilo já muda a visão de alguém, né? Então... é isso, né? Então tá, muito obrigada pelo bate-papo de hoje. Obrigada.